espalhada para um pegar o outro. Levanta o polegar assim. Isso. Olha para frente. Levanta, não, é só porque você vai precisar ter espaço na lateral. Você vai abrir o braço, e aí você vai olhando para frente, pode mexer o seu dedo, ver até onde no seu corpo você consegue, olhando para frente, ainda enxergar o movimento do seu dedo. Se você passa de 180 graus ou não. Sem mexer o olho, né? Sem levantar o olho para lá. Exatamente, é só olhando para frente. Isso. Porque a tendência da gente é só olhar o focado, e cada vez mais a sociedade e o tipo de tecnologia que a gente usa para sobreviver é focada. Você está no celular aqui, você está no computador, você está na televisão, cada vez a coisa é mais focada. A pessoa diz, para você resolver a sua vida, você precisa focar, né? E aí você foca e esquece... Foca. O seu olhar periférico, esse alcance. Então, isso era só para vocês perceberem. Isso pode se desenvolver, pode se exercitar, como o próprio corpo, que você pode prepará-lo melhor para poder trabalhar o humor. Se vocês quiserem sentar, eu volto a falar que nem a preta do leite e a gente continua. O arquétipo do palhaço, na sua tradição circense, que é de mais ou menos 300, 400 anos, ou seja, muito pouco para a história da humanidade, ela é dividida em duas funções, que são facilmente identificáveis pela gente. O que a gente chama de branco no circo e o excêntrico. Isso faz uma dupla, o branco e o excêntrico. O branco é, dentro da tradição circense, também chamado de clown, né? E o excêntrico ele pode ser chamado de Augusto, que é a origem do nome francês. O nome genérico para palhaço também pode ser Tony. Tony, em geral, também é o nome do excêntrico, mas é uma nomenclatura inglesa também. No Brasil, a nomenclatura mais utilizada é clown e excêntrico, ao invés de branco e Augusto, na tradição brasileira. Embora a gente tenha uma influência no circo brasileiro muito grande, francesa, a predominância da terminologia é inglesa, porque a terminologia francesa Blanche Auguste, branco e Augusto, ela é conhecida mundialmente, mas no Brasil, curiosamente, apesar da gente ter recebido muito mais artistas franceses no começo do circo no Brasil, o nome que predomina mais é o inglês, clown e excêntrico. Então, para ficar mais claro, eu falo, evidentemente, branco e Augusto, fica mais fácil de entender, é só uma questão de tradução. Na divisão do clown excêntrico, ou do branco e do excêntrico, do branco e do Augusto, o branco, ou o clown, na tradição circense, a maneira como eu sintetizei isso, depois de estudar um pouquinho isso, assim, a síntese que eu dou é que o branco, ele erra, ele não admite que erra, e ele põe a culpa do erro no outro. Quem é esse outro? O excêntrico, o Augusto. O excêntrico, ele erra, ele não percebe que erra e segue atrás dos seus instintos, né? Quais são os nossos instintos básicos, né? O instinto de sobrevivência, o instinto de preservação da espécie, o instinto que nos leva a utilizar as nossas partes do corpo que são mais conhecidas. Francisco, né? Francisco, por favor, você pode ser um exemplo físico aqui para nós, de frente para todos, né? O Francisco, se a gente cortasse o pescoço do Francisco de frente para todos, o que aconteceria com o Francisco? Morreria, isso é fato. Né? Mas a gente isolaria dois assuntos aqui básicos. Os assuntos daqui para cima são os assuntos que a gente trata com o intelecto, são os assuntos nobres da nossa existência. E daqui para baixo estão os assuntos baixos da nossa existência. Simbolizaríamos no Francisco os assuntos baixos, o seu estômago, certo? Que é para comer. Francisco manda bem. Com certeza. Né? E bebida também. Quer dizer, o nosso estômago simboliza tudo aquilo que é nosso instinto de preservação, no sentido da gente se alimentar. Isso, moderadamente ou exageradamente ou pouco, mas simboliza isso. Né? Eu não vou pôr a mão, porque, né? E também não vou pôr a mão na outra parte, que é o sexo. O sexo representa também a preservação da espécie, porque ele é reprodução, né? E ele é prazer.
À medida que você tem prazer, você se sente pleno na sua existência. Você fala, pô, a parte boa da vida. Né? O assunto popular, é o que nós gostamos de falar, é do sexo. Nós, seres humanos, a cada 15 minutos, cientificamente, pensamos em sexo. Entendeu? Se vocês estão pensando nisso agora, presta atenção no que eu estou falando. Bom, então, o estômago e o sexo simbolizam o instinto. E, Francisco, você pode dar meia pirueta, ficar de costas para os seus colegas? Isso, aí tá bom. Francisco não é muito provido desta parte, que é o traseiro, né? O centro do traseiro nós temos ali o cu, né? Que, opa! Todo mundo tem, Francisco, é tranquilo, todos nós temos. Que representa tudo aquilo que nós expelimos. Pode ficar de frente, você não precisa se desgastar tanto, pode sentar, muito obrigado. No ser humano nós temos, muito boa a participação, Francisco. Aquilo que é escatológico, ou seja, aquilo que a gente devolve à natureza, porque se a gente assimilar tudo da natureza, a gente explode. Tudo que a gente comer, se a gente não devolve, se a gente bebe, se a gente não expelir pelo suor, tudo aquilo que está nos incomodando diante da natureza, como ranho, catarro, cera, tudo isso é escatológico, ou seja, escatar, né, é merda no grego, né, então é tudo que tem alguma coisa que a gente vai pôr para fora. Justamente do pescoço para baixo, eu falei que o palhaço trabalhava com o grotesco, ou seja, ele trabalha com o plano daquilo que é baixo. Tudo que é baixo no ser humano é relativo ao humor, à comédia. E tudo aquilo que é elevado é aquilo que é tratado pela tragédia. Essa divisão daquelas duas mascarazinhas, que em geral tem umas coisas bem feias delas, mas, enfim, aquelas duas mascarazinhas que representam o teatro, que é a expressão do que é cômico e do que é trágico. Ó, sorrindo, o cômico, e de cara fechada, triste, chorando, é o trágico. No caso da tragédia, você põe para fora aqueles sentimentos que são trágicos. Do convívio social, segundo Aristóteles, ela serve para que a sociedade purgue os seus problemas, que ela ponha para fora. A maneira do público sentir isso, segundo Aristóteles, é uma sensação, né, o confronto absoluto entre horror e piedade. Se eu fizer uma comédia de uma única piada, no meio dela eu já entendi o fim. Eu faço uma comédia com várias situações cômicas, com várias piadas, várias brincadeiras. Portanto, um gráfico da comédia, ele é aqui, ele vai para um lado, daqui a pouco ele vai para o outro, porque ele precisa ir enganando o público sobre o que vai acontecer. É exatamente o cadafalso que eu falei no início, de que você acredita pelo intelecto que é uma coisa e é surpreendido pela natureza que é outra. De maneira mais elementar, os palhaços trabalham isso, que é você estar numa determinada trajetória, escorregar, cair no chão. Vai sentar na cadeira, o meu objetivo é sentar na cadeira, o outro puxou, eu não sabia e caí no chão. Eu não sabia, o público não sabia. Se o público perceber que eu vou cair no chão antes, o público não vai rir. A gente pode rir de uma senhora, ela está saindo do banco, ela se enroscou com a porta, que o banco trava a gente naquele negócio, aí tinha um degrauzinho, ela caiu, e você foi surpreendido com aquilo, você deu uma risada. Se você, por um segundo, identificar nessa senhora maternidade, velhice, ou de que ela poderia ser sua mãe, você não vai rir. Você não foi surpreendido. Você pode rir da sua mãe levando um tombo, mas a hora que você enxerga a maternidade dela, você já não está rindo, porque você estabeleceu a relação de piedade. Então a piedade não existe. Por isso diz-se que o humor que funciona é um humor que é cruel. Então, o humor não trata isso com piedade, ele trata isso com crueldade, com crudeza, com o aspecto mais cru dela, que é o papel social. É isso que interessa discutir. É isso que vai ser abordado no tratamento do humor. Isso pode ser abordado de maneira mais grotesca? Pode. Mais rude com os palhaços? Sim. É muito comum os palhaços estarem travestidos, estarem vestidos de mulher. Né? Num outro grau, a estrutura das artes cênicas se sofistica. Por exemplo, a comédia. Eu separo entre aquilo que é o grotesco, o plano do que é a comédia e o plano do humor. São 3 planos diferentes de abordagem do humor. O grotesco, ele trata as coisas, o nome já diz, da maneira mais objetiva e palpável e visível
em si. Por isso o palhaço é bastante físico, corporal, de expressões muito claras e objetivas para aquilo que ele está representando. O arquétipo do palhaço ele é engraçado. Ele sai fora da trama, ele sai fora do contexto. Em geral, ele usa um pretexto. Um palhaço, ele não trabalha a situação. Ele se sobrepõe à situação para ser engraçado. Por isso a figura da hipérbole é muito importante. Não interessa se a história é A ou B. Ele vai usar a história A, B, C ou D para ele ser engraçado. E eu falei de um outro plano, que seria o humor. O humor, ele talvez não seja tão ligado às artes cênicas, porque talvez as artes cênicas tenham explorado pouco. Ele é, se no grotesco você vai objetivamente, o outro está no contexto, o humor pressupõe um entendimento mais sofisticado da própria realidade. É mais comum o humor no humor gráfico, falou do Enfio, quando você tem um entendimento sobre aquela realidade e ele se traduz de uma maneira, digamos, mais... pega a realidade e trabalha a metáfora sobre ela. Determinados autores das artes cênicas trabalharam o humor nesse grau que seria um humor, digamos, mais de nonsense, onde ele te descola da realidade, te descola do objetivo, do plano real e te coloca num outro patamar. Obviamente, é um tipo de humor bastante sofisticado, é um chamado humor inteligente. Eu acho que todo humor é inteligente, mas eu acho que coloca um grau de sofisticação, de entendimento, que pressupõe que a plateia tenha a mesma compreensão. E isso se torna mais difícil a abordagem, porque é como se você tratasse a plateia que ela já entende aquilo. Isso é muito difícil, porque é possível fazer um humor nonsense, no meu entendimento, com uma plateia que não precisa entender aquilo antes, mas você precisa conduzi-la, porque a estrutura de uma determinada obra de arte é que deve conduzir o público, e não o que está fora da obra de arte. É possível conduzir a pessoa a um grau de nonsense? É. O Monty Python, para mim, é um exemplo disso, quando ele constrói estágios de humor que são absolutamente ligados ao nonsense, mas eles conduzem qualquer plateia? Conduz qualquer plateia. Qualquer pessoa que parar para assistir o Monty Python vai acabar rindo daquelas situações que estão num grau de humor mais sofisticado. Entendeu? Porque às vezes há um grau de preconceito que fala, afasta, tira o que é mais inteligente, vamos fazer, a gente está falando aqui de meio, né? A gente está fazendo na batalha, então vamos construir um tipo de programa de humor que tenha origem nas pessoas que vão fazê-lo e não na cópia de um modelo pré-estabelecido. Vamos partir do que é o pensamento de quem está aqui hoje, vivendo uma determinada realidade, um determinado quadro. Como é que vocês vão usar isso? Um monte de coisa que a gente está falando, ou que vai experienciar aqui, vai viver, para usar a sua própria realidade. Compreendendo que isso tem vários planos e várias camadas. Ele pode ser feito de maneira grotesca, ele pode ser feito de maneira um personagem que se encaixa numa determinada situação, e ele pode ser feito de uma maneira mais complexa e sofisticada. Qual a opção que vocês vão fazer na hora de se propor a fazer isso? Não estão nem propondo, porque eu sei que vocês não são um grupo e um núcleo formado. Aqui é uma provocação para quem vai fazer isso, né? E essa provocação fala, opa, eu vou usar esse e-mail para quê? O que eu vou dizer? De que maneira? Isso tudo é como você se situa artisticamente, como você se coloca num determinado contexto. Vamos propor mais um exercício para dar uma pausa na curva que a gente faz longa. Vamos fazer... Pega 4 trouxa. Quer dizer, 4 voluntários, desculpa. Número 1, você vai reproduzir 3 coisas. Você, número 2, você pergunta para ele tudo. Nome, telefone, RG, nome da sogra, o RG da sogra, nome do cachorro, chave do carro. Você tem que responder para ele sem olhar para ele. O teu olho é só dele, ó. Você não pode olhar nem para cá nem para cá. O teu olhar é só dele. Você, número 3, você vai criar movimentos corporais variados. Não precisa fazer dança. Vai fazendo coisa com a mão, lentamente para ele, tem que copiar. Você é o espelho dele. Tudo que ele fizer tem que reproduzir com o teu corpo. Não é assimétrica, é simétrica, é espelho. Então, se ele mexer a mão, essa mão aqui, essa mão vai ter que mexer junto. Isso. Não é aquela mão, tá bom? E você está querendo ir embora. Você pode conversar eventualmente. A tua função é ir embora. Você só vai ficar aqui se ele te convencer com bons argumentos para ficar aqui. Então, você tem que convencer o cidadão aqui da tua direita a ficar aqui, com bons argumentos. Não é qualquer história. Tem que... E não apontar para ele. Você tem que responder, o teu corpo é dele, ó. Tudo que ele fizer com o teu corpo, você vai reproduzir. Então, não pode olhar, tem que ouvir as perguntas e sentir que se ele está indo embora, então, deixar ele aqui, responder para esse e começar a imitar ele agora. Começou.
Qual o seu nome? Uma fome, sabia? Você tem quantos anos? Você sabe jogar um lugar do quadro? Quanto é? Você tá com Mais devagar, um pouquinho mais devagar, mais Você quer devagar. comer o quê? Eu gosto muito de tapioca. R$20, cara. A sua tapioca é R$20. Qual o seu telefone? Você sabe de 416. Ah, o número da sua casa, qual é? Desculpa, eu não entendi, cara. Fala mais alto aí. Tapioca. Eu já vou fazer, não vai embora não. Tá demorando muito essa tapioca. Eu gosto de tapioca. Vamos buscar aqui, ó. Vamos buscar aqui do lado, aqui a tapioca aqui, ó. Não, tá pra lá. Ultimativo com mamão, semente de mostarda. Qual parte do seu corpo é preferida? Cara, você tá sem fogão, você tá sem farinha, você tá sem água. Eu tô todo babado, cara. Você tá sem o avental, você tá sem o fogo. Ok, girou. O que é um vai pro 2, o que é 2 vai pro 3, o que é 3 vai pro 4. Perguntas? Como é que é seu nome mesmo? Meu nome é Guilherme. Qual é a sua idade? Tenho 21 O nome da sua mãe? Tem que ir embora. O nome do seu pai? O que você está fazendo agora? Por que você está fazendo esse gesto? Você não está me respondendo. O nome da sua mãe, do seu pai e a sua idade. Você não respondeu nada até agora. Eu não estou perguntando o dia de amanhã. Por que você está fazendo isso? Responde para mim por que você está fazendo isso. O nome do seu pai, da sua mãe, o nome da sua idade, qual é a sua idade? Qual é o nome do seu cachorro? Responde pra ele. Fala um pouquinho menos. Eu não sei o cachorro. O nome do seu pai, meu amigo, o nome do seu pai. Bernardino. Bernardino, o nome da sua mãe. E a idade, a idade. A idade. A idade dela tem A 40 sua idade, camarada. A sua idade. 21, parabéns. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? Não bota a mão nele, não. Ok, obrigado, obrigado. Valeu. Vocês podem ficar numa linha só, parar de sambar. Isso, junta as pernas. Junta as pernas, isso. Porque aí é. Senão. Impressionante, a calça dele seca assim no varal, ó. Bom, os três, final de Olimpíada. Final de Olimpíada, medalha de ouro, prata e bronze, vocês vão disputar agora no espirro holandês triplo. É uma modalidade muito rara, mas eu tenho certeza que um de vocês vai levar a medalha de ouro, tá? Não vai ter empate técnico nessa, não. A gente vai até meia-noite fazendo isso. Certo? Espirro holandês triplo. Atenção. Podem respirar. Preparou? O Brasil inteiro acompanha isso na internet, hein, ó. Não é o Brasil, é o mundo, porque a internet é mundial. mundial. É o web. Pode ter gente essa hora na África do Sul vendo isso, entendeu? Tentando entender um caralho do que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá, você primeiro. É um passo para frente, não para Tá, trás. Isso. mas sem o pigarro, tá? Porque ele é de outra modalidade, tá bom? E é legal que vem acompanhado do riso de solavanco final, né? Que é uma modalidade, usou uma variação muito boa. Meu Deus do céu. Esse competidor me dá medo. Esse competidor, ele realmente... Atenção. Foi penta. Promete 3, entrega 5. É impressionante. Foi o espirro holandês penta. Você quer desistir? Não. Os outros dois estão muito fortes. Já estamos aqui, né? Tem passagem, alimentação, hospedagem, já está aqui, né? Demorou. É isso aí. Gente, vocês foram muito generosos da outra vez. Agora precisa avaliar para valer, né? Tá certo? Então, primeiro... Palmas. Palmas. Segundo. Terceiro. Eu tenho a impressão, o palmômetro me diz
Que foi o Jordão que ganhou, é isso? Eu achei que foi manipulado, o cara é da diretoria. Pode ir. Há várias maneiras da gente produzir algum tipo de graça, de humor, né? Desde o mais físico, como, por exemplo, a gente quando propõe, faz a máquina de lavar, a gente põe, a pessoa já imagina, obviamente, um movimento, ela se propõe essa questão mais corporal. Aí quando faz a última parte, né, mesmo no espirro, todo mundo acha uma solução mais corporal sempre, né? Aí você faz a última proposta aqui, já está todo mundo sabendo um pouco o jogo e fica esperando para ser sacaneado, né? Fala assim, onde é que eu vou entrar na brincadeira? De que maneira eu me comporto para essa brincadeira? Então, são as formas como a gente constrói na nossa cabeça rapidamente a possibilidade do jogo. O que é cênico é tão jogo quanto qualquer outro jogo. A gente trabalha com circo, lida com um aspecto que é o seguinte, o circo ele é uma arte híbrida entre a manifestação cultural, esportiva e artística. É uma manifestação que ela se cruza. Por quê? O circo é demonstração de habilidade. Então a pessoa vai dar um salto mortal. Ela está mostrando que ela é capaz de dar aquele salto mortal. Então, nesse sentido, ela seria esporte, como a ginástica olímpica. O cara é capaz de superar a natureza dando um salto mortal. Superar como? A lei da gravidade, né? O cara vai lá e, além do que é caminhar, como um homem caminha, anda em pé e tal, ele ainda consegue superar a lei da gravidade. Ele consegue jogar objetos para cima, fazendo malabarismo, desafiando a lei da gravidade. Ele voa de um trapézio ao outro, desafiando a lei da gravidade. Ou seja, o tempo todo você está desafiando a natureza. Então, o tempo todo você está lidando com o seu corpo para isso. O palhaço ele vai brincar com isso porque o palhaço é o único no circo que ele cede à lei da gravidade. Ele cai, ele tomba, ele mostra que tem medo. Um palhaço num trapézio, ele não pega o trapézio e sai balançando, ele vai tremer a perna, vai mostrar exageradamente. Ele pode até completar um movimento acrobático, mas desde que aquilo finalize com alguma coisa que pareça um erro e que seja engraçado. É exatamente a casca de banana no meio do caminho daquilo que a gente acredita. Então, na construção do humor, é muito importante a gente compreender um pouquinho essa questão do físico, porque as nossas sociedades elas tendem a diminuir a presença do corpo, porque há uma tendência moralista de enxergar o corpo. Quando Elvis Presley surgiu dançando, dizia-se que aquilo era uma dança de cunho erótico sexual. Não deixava de ser. É uma pulsação da pelvis, né? Do cara ali mexendo e mostrando a sua sexualidade. Mas isso também pode ser visto sob outra ótica risível. Quem assistiu o Forrest Gump, por exemplo, vê como ele concebe a dança, né? A partir do menino que está com a perna toda travada e tentando imitar o outro dançando, aí faz aquele movimento de perna. Então, é possível você ter um tipo de leitura diferente da mesma situação. Por isso que eu estou falando da questão corporal, porque ela é muito importante para a gente estar construindo isso no humor. E o palhaço trabalha na utilização disso, quer dizer, da manifestação de como isso a gente não sabe lidar com o próprio corpo.